todos, aqui é Maurício de Reda da Panorama. O tema escolhido para a aula de hoje é essa da caça, né, da vida selvagem aqui, todo o dinamismo, toda a intensidade que está contida nessa cena. Antes de chegar nessa imagem, eu passei por algumas pesquisas na internet aqui, fiz alguns rascunhos breves que a gente vê que já estavam visando encontrar dinâmica de linhas dentro das cenas, e cheguei nesse aqui que para mim tem uma estrutura muito interessante. Uh, Fiz alguns ajustes de posição dos personagens na cena e acrescentei alguns elementos, como, por exemplo, essas linhas do céu, que vão ter uma função bastante importante de direcionar o olhar para esse ponto de atenção. Eu modifiquei um pouco a escala e acentuei alguma coisa da silhueta, do perfil da figura, das garras, né, avançando aqui sobre a presa. Nesse lado também, valorizando as pontas e o encontro dos ângulos retos com as curvas. E estilizei um pouquinho a figura, né, cartoonizei um pouquinho, acrescentando também essa diagonal do chão aqui para dar mais dinamismo ainda. Observando o resumo dessa estrutura de linhas, a gente vê que nós temos algo assim, né? Linhas irradiando, curvas e arcos pesando uns sobre os outros, e então o meu primeiro enfoque nesse exercício era achar essa dinâmica de linhas. Eu estava querendo ver também a distribuição dos valores, quer dizer que eu estava já posicionando alguns tons de cinza para que eu tivesse o jogo de claros e escuros e isso ajudasse a direcionar o olhar para os meus pontos de interesse. Desse ponto aí eu passei para o próximo estudo, né, ele um pouco mais finalizado, depois eu passei para uma folha um pouco maior para poder fazer um estudinho em cores e já acrescentar alguns detalhes. Você vê que eu pus uma expressão característica aqui nos personagens, né? Cartoonizei um pouco e com esse mesmo eu fiz uma aguadinha de aquarela bem rápida, bem simples, e acrescentei algumas linhas só para eu ter uma noção melhor e para começar a pensar um pouco nas cores também, que para mim não ficou muito bem resolvido. Então fiz um esquema mais básico ainda, só para eu observar assim, o degradê que eu queria, partindo do azul ultramar lá no céu, o vermelho para dar um violeta, depois uma área fria na altura dos personagens e depois esquentava de novo com o laranja que vai complementar o azul lá de cima. Então esse foi o meu esquema de estudo até depois chegar na figura finalizada aqui, que a gente vai ver o processo acontecendo na sequência. É isso aí. Conselho então, comece sempre os exercícios com miniaturas, busque enfocar essa dinâmica das linhas, veja se essa estrutura básica já carrega a intensidade que você pretende dar na sua ilustração, seja ela partindo de uma referência que você pode adaptar ou criando da sua cabeça, né? Então aqui é a demonstração daquele sketch rápido que eu fiz para ter uma visualização das cores que eu pretendia usar. Então eu aconselho a sempre fazer um esquema prévio, mesmo que seja numa folha de teste, assim, vale a pena para observar as cores e amadurecer o trabalho. Agora eu parto aqui para a pintura definitiva, vocês percebem que eu molhei bastante o fundo para fazer esse céu diluído e escorrido, tentando acentuar aquelas linhas direcionais que eu puxei para o personagem principal, para o centro da cena, fazendo aí a transição das temperaturas. O céu começa mais frio, depois esquenta, depois tem uma área fria de novo, depois a base é quente novamente. A mancha é bem geral, pinceladas dinâmicas, todos os movimentos têm que refletir a intensidade da cena. Aí eu já parto para a pintura dos personagens, mesmo com o fundo ainda molhado, porque eu quero tudo bastante desfocado para acertar os detalhes com o lápis depois, que esse é meu planejamento. Aí eu vou buscando modelar os volumes da figura com a tinta, né? Dando umas primeiras manchas de textura também. No caso aí é um papel algodão, 100% algodão,
que dá mais tempo de umidade, mais tempo de absorção da tinta, né? Esses espirradinhos, e vocês vão perceber também como eu trabalho com pinceladas diagonais, né? Eu puxo uns rastros, assim, esses speedlines que vão sair dos personagens, são as pinceladas puxadas que eu dou depois. Percebam também como tem alguns pontos de cores mais rebaixadas, mais neutras, e outros pontos onde eu deixo a coisa saturar, a cor saturar mais, para dar um balanço entre neutros e saturados, aí, cores suaves e cores intensas. Finalizando a sessão da aguada, eu parto para os detalhes a lápis de cor. Eu estou usando aí um lápis de cor da Faber-Castell, o Albert Dürer, que é um lápis muito bom, ele é aquarelável, embora praticamente não tenha aquarelado, ele é bastante macio e dá uma intensidade bem boa. A dica aí, resguardem os pretos e os brancos, as cores mais escuras e as mais claras para o final. Eu fiz os primeiros traços com o índigo, que é uma cor escura, um preto azulado, né, um azul escuro, para que não entrasse com o preto logo de cara. Então essa é a minha dica, resguarde os escuros e os claros para o final e quando tudo tiver colocado no meio tom, aí você vem com os acentos e dá aquela intensidade final. Embora eu tenha utilizado uma fotografia como ponto de partida, eu fiz uma série de adaptações na composição, nas cores e na característica dos personagens para dar um toque pessoal. Vocês veem quanto desfoque tem, quantas abstrações, né? Então, minha sugestão de exercício para finalizar é escolher uma dessas imagens de vida selvagem, fazer uns estudos prévios e tentar partir para uma finalização, seja com aquarela com lápis ou nanquim, o intuito é o mesmo.